Ele é um louvor assim, que ele foi feito e ele foi exibido para esse tempo de uma forma muito profunda. Só que esse louvor, o nome desse louvor é Meu Amigo, Melhor Amigo, Melhor Amigo. E esse louvor ele foi construído de uma forma assombrosa ou estrondosa. E aí só eu conhecia a história desse louvor, pelo menos eu pensava que era só eu, né? Porque ele está estourado agora lá na África do Sul. E aí eu amei essa história, guardei essa história e eu falei, gente, eu vou expor isso para a igreja. Mas aí a Amanda, James Bond, agente 007, foi lá e descobriu tudo. E aí eu queria chamar a Amanda, para a Amanda contar a história desse louvor, porque hoje ela ouviu, ela pegou o link. Mas por favor, Amanda, você vai contar a história desse louvor e isso vai mexer com o seu coração, porque da forma que esse louvor viralizou no mundo, chama muita atenção. Porque se isso não for Deus, o diabo eu sei que não é, mas se isso não for Deus, é impressionante. Aí eu queria que você contasse essa história, e aí eu deixei para falar em cima da hora, porque para você não ter tempo de pensar. E aí você vai pegar essa história e você vai aplicar para os irmãos aqui, em 5 minutos depois. Em que sentido isso pode se dar? O que aconteceu com a Naí Nani ou Nani Naí? Naí Nani. A paz do Senhor, meus irmãos. Pega de surpresa hoje. O louvor se chama Melhor Amigo. Eu ouvi ele todo completo hoje, mas ele, como o pastor falou, está bombando aí nas redes sociais. Não sei toda a história da Nair Nani, mas uma coisa que me chamou a atenção, que também se tornou público, é que ela falou que ela iria louvar, iria adorar ao Senhor, mas que não iria cobrar por isso. E devido, a toda a exposição do louvor e das pessoas utilizarem as plataformas para poder ouvir esse louvor, ela acabou sendo abençoada da mesma forma. Então, ela recebeu cerca de 15 milhões de reais, mas o ponto principal é o não cobrar, sabe? Porque ela tem o dom, eu tenho certeza que ela foi escolhida para louvar, para adorar o Senhor. Foi dado esse dom do louvor para ela, mas ela teve essa convicção e ela afirmou que ela não cobraria para louvar, para adorar o Senhor, sabe? E hoje o que nós vemos é ao contrário, né? O mundo gospel está cada vez em ascensão, mas as pessoas elas cobram para pregar, cobram para louvar, e ela falou que ela não iria cobrar. Mas Deus conhece, e tem um vídeo que ela fala que Deus sabe das necessidades dela. Então, de uma forma que ela não cobrasse, mas ainda assim Deus abençoou a vida dela. Então, isso serve de aplicação para a nossa vida. A palavra também fala, de graça recebei, de graça dai. Então, tudo quanto a gente fizer na obra do Senhor, que a gente não espere retorno, principalmente dos homens, nem reconhecimento por isso, porque o nosso galardão a gente tem que se lembrar que está no céu. E tudo aquilo que a gente busca reconhecimento, a gente já recebeu o galardão aqui. Não tem por que a gente receber no céu também. Mas tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, sem, querer receber algo em troca, sem querer merecer, algo em troca, aquilo que a gente faz para o Senhor dessa forma, é aquilo que Ele vai trazer para a gente no futuro bem próximo, em forma de galardão no céu. Então a Nani, ela tem sido muito abençoada. É um louvor que fala muito da figura, do homem que foi Jesus. Ele não só foi, mas como ele é o nosso melhor amigo. Então eu convido a igreja a estar ouvindo, refletindo na letra dessa canção. Ela tem um ritmo um pouquinho complicado, mas faz parte lá da cultura africana. Agradeço a oportunidade. Amanda, ainda bem que você deixou um pouquinho da história para mim, porque você pulou um capítulo aí. Vamos lá? No dia que essa canção apareceu no coração dela, ela sempre fazia live. E ela foi fazer uma live no celular dela e não tinha crédito. E ela falou, pai, me empresta seu celular para eu fazer uma live de um louvor. Gente, isso aqui só espiritual vai entender e vai dar glória daqui a pouco. Só um espiritual. Aí o pai deu o celular para ela fazer a live.
No meio da live apareceu um empresário e fez uma doação de 14 milhões de euros. Soma para mim 14 milhões vezes 6. 14 milhões vezes 6 reais. 14 milhões vezes 6. Ela nunca viu tanto dinheiro na vida porque ela vem de origem pobre, muito humilde. E naquele dia ela ia desistir da live. Ela falou, deixa, meu está sem crédito, eu vou fazer outro dia. Aí o pai disse, faz no meu. Quando ela fez no celular do pai, alguém que não quis se identificar, muito rico, disse, 14 milhões de euros estou mandando para você hoje. 84 milhões de reais entrou naquela live naquele dia. Mas ela não pediu, simplesmente veio. As nossas necessidades, elas já são conhecidas diante de Deus. O que a gente precisa fazer é praticar a nossa fidelidade com Deus. Irmão, se você olhar mesmo o cenário hoje cristão, a gente tem tudo para não dizimar, para não ofertar, para não frequentar a igreja. A gente tem tudo. Mas tem tudo isso olhando para as pessoas e para a igreja contemporânea. Mas se você olhar para Cristo, você tem tudo para não ser isso. Porque as pessoas mudaram, a igreja mudou, mas Jesus não mudou. E é uma hipocrisia a gente dizer que a igreja vai sobreviver sem a ajuda dos irmãos. Não vai acontecer isso. Desde o passado, do tempo de Moisés, foi instruído que até da colheita, as primícias, tudo era dado para Deus. Para quê? Para manter o povo vivo, para manter os mais pobres, para manter os mais necessitados. Enfim, que Deus possa tocar no seu coração. Vamos ofertar, dizimar na casa de Deus. Amém? Se você quiser, tem um Pix aí atrás da cadeira também. Você pode dizimar e ofertar. Senhor, eu já te agradeço antecipadamente. Eu sei que o teu povo ainda se movimenta para honrar, depositar, entregar nas tuas mãos aquilo que o Senhor deste a cada um deles. Abençoe, meu Deus. Nesse momento eu senti no meu coração de orar pela vida da Paula, pela vida do Campos, pela vida do Pedro, pela vida da Raila, pela vida da irmã Penha, da Adriana. Quero orar também pela vida da Genilce, da Jennifer, do Léo, do Rubenval. Abençoe o Patrick, a Marcela e a Larissa. Abençoe a Maria, o Léo. Abençoe, meu Deus, a Thaís. Tenha misericórdia, meu Deus, de cada um de nós. Que nós possamos prestar o melhor culto, a melhor homenagem, a melhor honra e glórias ao Senhor. Porque o Senhor é digno de toda honra. Abençoe os nossos inimigos. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui. Abençoe, meu Deus, esse momento que nós estamos. Abençoa Paulo Vitor, que vai ser o profeta desta noite. Meu Deus, que ele se estenda até 8h40, porque nós estamos atrasados no relógio. Mas que ele fale o tempo que o Senhor colocar no coração dele. E que ele seja uma fonte de água viva nos nossos corações nesta noite. Abençoe nossos pais, nossa família, aqueles que ainda não são cristãos, aqueles que não têm Jesus como único Salvador. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida do Pedro, da Mel, abençoe, meu Deus, a vida dos jovens dessa igreja, a vida dos meus filhos. Toma nossa casa em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Vamos ouvir essa canção e você vai meditar nessa canção, que ela é muito linda. Melhor amigo. Se caíres, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço,
Jesus consola, não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, 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 não. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, 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 não. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, me curou, Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo meus maus hábitos, ficou, O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. O nome do meu best é Jesus. 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 Voltei mais, Jesus. Jesus. Não tenho quem vai me ouvir, só Jesus. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? Quando essa canção tocava, eu vou abrir uma particularidade para vocês. Essa semana eu desabafei com minha esposa sobre isso. Eu disse para ela, quando eu ouvi essa canção a primeira vez, eu falei assim: eu preciso enterrar as minhas carências de pai, mãe, irmão, porque eles nunca vão ser o que eu esperava, porque eu já tenho Jesus.
E Jesus é suficiente para preencher o buraco de qualquer pessoa. Mas a gente nunca consegue preencher o buraco que é só de Jesus. Essa canção tem me curado, sabia? Muito. A minha esposa sabe, quando eu ligo para minha família, depois da ligação, como é que eu fico? Eu fico irreconhecível. Porque eles são assim, se acostumaram a ser assim, eles querem morrer assim. Mas enfim, agora vem o melhor. O que vem agora vem de Jesus. Paulo Vitor, por gentileza, mais um milagre de Deus.